Você está no canal Camarote Tricolor, eu sou o Léo Jesus e é um prazer enorme ter você aqui para falarmos sobre o Tricolor Paulista, já aquele combinho, like, inscrição, aperta o sininho aí para nos ajudar, tá, gente? Sem delongas, já direto ao assunto para falarmos do dia a dia do São Paulo, que aliás ganhará alguns dias de folga. O São Paulo tem a sua última partida agora antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA contra a equipe do Vasco. Deste confronto contra o Vasco, o São Paulo deve ter aproximadamente 12 dias de folga, tá? Entre 11 e 13, então uma média aqui 12 dias de folga. A ideia é descansar os jogadores e aí do retorno até o próximo jogo que será contra o Flamengo, o São Paulo terá aproximadamente 20 dias de preparação. Por que dessa folga? O que o São Paulo alega, tá, gente? É que lá no final do ano a temporada será mais extensa, né? Será para perto do Natal, mais ou menos, que os times pararão. Isso se o São Paulo, de repente, não ganhar a Libertadores e for disputar o Mundial anual, né, que é a Copa Intercontinental, aí vai estender um pouquinho mais. Então é pensando já em um descanso para essa e para a próxima temporada, em um ano de um calendário um pouquinho diferente. Essa é a alegação do clube dentro do que a gente foi atrás sobre essa folga um pouquinho mais extensa. Agora eu quero mostrar um suco de futebol para vocês. Antes, já responde aqui nos comentários, porque vai ser o nosso próximo tema. Primeiro, já um spoiler do assunto. O São Paulo vai ter que vender jogador na janela de meio de ano. Luca, Pablo Maia ou Lucas Ferreira. Se tiver que escolher um, obrigatoriamente, eu sei que nós não queremos perder nenhum, mas um obrigatoriamente, quem que você venderia com dor no coração que seja? Deixa aqui nos comentários. Mas antes eu quero mostrar um lance. O Palmeiras se classificou, ganhou do Ceará, né? Então é um dos classificados para a próxima fase da Copa do Brasil. E o cara, suco de Brasil, o Pedro Henrique, que jogou no Corinthians aqui, jogou no Inter, etc., ele chamou o Palmeiras de Varmeiras pro mundo inteiro, irmão. Olha, suco de Brasil. Para ser sincero, espetacular, hein, Pedro Henrique? Coloca aí. Errado ele não tá tanto, né? Bom, vamos seguir aqui por falar em Copa do Brasil. Deixa eu também já entrar nesse assunto. Possíveis adversários do São Paulo. Vou pegar a colinha aqui. Quem que passou além do São Paulo? Atlético Mineiro, Atlético do Paraná, Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB e CSA, ambos de Alagoas, hein? Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Internacional, o Palmeiras, o Red Bull Bragantino, o Retrô e o Vasco da Gama. Aí já mais uma para você aqui nos comentários. E aí? Se fosse escolher um dos adversários, quem que você escolheria? Olha, eu sei o que vocês querem ouvir, né, de mim, um São Paulino corajoso. Quem quer ser campeão, joga contra qualquer um. Eu vou te dizer que eu não tenho esse capricho, não. Tá? Pode vir o CSA, o Retrô, o CRB ou o Vasco. Acho que dá para colocar o Vasco na conta. São Paulo pode perder, tá? Inclusive de um desses que eu falei aqui. Mas eu confesso que quanto mais fácil, melhor. Uma hora vai pegar os times grandes. Ok, mais lá pra frente, né? Pode sair pros pequenos. Eu sei disso também. O mico pode ser maior, sei também. Mas, se eu puder escolher, vem CSA, vem CRB, vem Retrô ou Vasco. E agora vamos voltar à questão que perguntei para vocês e por que eu perguntei qual desses 3 jogadores você venderia. Porque muito provavelmente um deles será vendido sim no meio da temporada. E tem outros não tão favoritos, como por exemplo o Alves, né? Que aliás a Rússia me parece que tem interesse, enfim. Mas algum jogador do São Paulo vai ter que sair. A meta orçamentária de vendas, isso para empatar 0-0, tá pessoal? 155 milhões de reais. O São Paulo, os registros são de que já atingiu 85 milhões em vendas, portanto faltando 70 para esse empate. Ou seja, um jogador pelo menos para atingir os 70 milhões restantes, ou mais do que um se o São Paulo quiser ter um superávit considerável. É o que se fala dentro do Morumbis, né? E os principais jogadores são esses, gente. Primeiro falar para vocês, qual que o São Paulo quer vender? Pablo Maia. É claro que o clube não vai externar isso, mas se o São Paulo puder vender alguém, colocar na vitrine, ó, leva esse, é o Pablo Maia, tá?
Por quê? Porque os outros jovens jogadores, como o Lucas Ferreira, como o Luca, até o próprio Alves, Rian Francisco, esses jogadores têm potencial de mais valorização. O Pablo Maia chegou mais ou menos no limite de valorização, pela idade que ele começa a atingir, já não é mais tão novinho assim o Pablo Maia, e também pelas contusões que teve recentemente. Isso vai abalando o valor de mercado do jogador. Então, se o São Paulo puder ter uma proposta aí que dê perto de 100 milhões de reais, bateu a meta com o Pablo Maia, a tendência é de segurar os meninos. Não tendo proposta para o Pablo Maia, aí vira desespero e, inclusive em mim, muito desespero pelo modo do São Paulo agir no mercado da bola, que tem sido, na minha opinião, de extrema incompetência e acabar doando aí baseada ou dois deles aí por um preço muito abaixo do que eles têm potencial para atingir, tá? Então não deve fugir disso. Pablo Maia, Luca, Lucas Ferreira, esses são os favoritos, tá? Mas aí você considera aqui Rian Francisco, Matheus Alves, né? Tem gente que cogita que o Bobadilha possa sair, seria lindo, de repente, nada contra o Bobadilha. Mas vem uma proposta aí para bater perto dessa meta com uma venda do Bobadilha, aí dava pra gente segurar, quem sabe, até o Pablo Maia, pelo menos até o final do ano, tá? Mas, roleta russa, alguém vai sair, um ou mais. A gente não sabe nem quantas balas tem nesse revólver da roleta russa, mas vai acertar alguém já nessa janela do meio do ano. Façam suas apostas. Por falar em aposta, estamos precisando de patrocinador aí, hein, gente? Mas deixa eu agradecer os patrocinadores que assistem esse canal, que está passando na sua tela, que são os membros, a galera que contratou o Seja Membro. Então, meu muito obrigado. Você que curte o nosso canal, vire membro também. R$ 3,99, a partir disso você já pode colaborar, mais ou menos 15 centavos por vídeo, tá? Se você entender que o canal merece e o canal está precisando do seu patrocínio para que a gente possa continuar aqui no YouTube. Agradecer também ao Henrique Bolsas Neto pelo botão valeu, que ele apertou no valor de R$2, que é a caixinha do vídeo, arrastou o like pro lado, lá pertinho do compartilhar tem o valeu. Sempre venho agradecer e citar os nomes dos colegas que ajudam desta forma. Da minha parte, que o meu amigo Jesus Cristo abençoe de maneira profunda a sua vida e sempre vamos São Paulo e vem de camarote.